Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde você estiver, a hora que estiver, desejo que esteja aí com seu álcool em gel, sua máscara e muita vontade de trocar ideia. Aqui, professor Luiz Fabiano Palaretti, Departamento de Engenharia Rural e Ciências Exatas da Unesp de Jaboticabal, e eu inicio com vocês na aula de hoje o trabalho de irrigação, estudando um pouco de solos. E, como eu sempre tenho dito, se você já assistiu meus outros vídeos, se não assistiu, clique aí em todos os cards, todos os locais, sempre tem alguma coisa legal aí, né? Faça uma boa revisão de hidráulica. A gente vai trabalhar com a parte de água no solo. E essa parte de água no solo é uma de fundamental importância para a agricultura irrigada. Então ela é como se fosse a base, ela é o pilarzinho para a gente iniciar todo o trabalho da agricultura irrigada. Um bom projeto, ele parte daí. Então vocês vão ver que hoje a gente vai trabalhar alguns princípios básicos, que eu tenho certeza que em disciplinas de solos, por aí vocês já viram, mas aqui nós vamos tentar dar um foco na irrigação. O objetivo meu não é tratar nada muito aprofundado, e sempre dar o viés da irrigação. E com aquela pegada que a gente vem tendo, né? Que é dizer para vocês que dá para entender. É simples, basta a gente se dedicar, tá? Então se dedica, vem comigo e eu vou te ajudar, beleza? Bom, a gente vai trabalhar aqui então a parte de água no solo. E nós vamos falar na água do solo, tentar responder alguns pontos, principalmente relembrar um pouco essa constituição, né, do solo, relembrar o que compõe ele, como é que ele está estruturado, né? O que é importante nele para nós, voltado para a irrigação, e como a gente pode medir isso. Depois nós vamos fazer uma aula, vai ter uma aula só de exercício, com toda a teoria que a gente aprender aqui, tá? Então quero pedir para vocês bastante atenção, que vocês se dediquem daí, eu me dedico daqui, tá certo? Para a gente poder compreender um pouco mais como que funciona isso no solo, tá certo? Então vamos lá, vamos para a apresentação, né? E troca de ideias, beleza? Me mandem aí o que vocês precisarem. Lembrando sempre que essas aulas, elas são destinadas aos discentes do curso de agronomia, daqui da Unesp de Jaboticabal, e eu disponibilizo isso no YouTube para que outras pessoas possam me ajudar, né, a ter mais experiência com irrigação. Eu já sou velho, né, de guerra aí, mas ter mais experiência com irrigação e por meio de troca de ideias. Eu acho que a internet hoje é infinita para a gente fazer isso, né? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês curtam aí o nosso canal, né, que vocês deixem aí seu like, é importante para mim essa divulgação. Eu sempre falo, eu não ganho dinheiro com isso, mas a ideia é que vocês levem esse conhecimento e transmitam esse conhecimento. Queria deixar um abraço aqui para os meus amigos aí, outros docentes que têm Nossa, estou com o cabelinho feio, hein? Aí, agora melhorou. Outros docentes que têm me parabenizado, muito obrigado. Isso aqui é por vocês, isso aqui é para vocês, e espero que a gente consiga arrebanhar mais gente para a nossa área de irrigação, né? Uma área tão boa, tão bacana. Chega de papo furado, vamos lá, tá na hora da gente trabalhar, beleza? Então, na água no solo, vamos relembrar alguns conceitos, tá? Dessa importante área da agronomia, e eu vou iniciar com vocês aqui de uma forma bem simples, tá? E bem direta. Ó, o meu e-mail está aqui embaixo, se alguém quiser me mandar alguma coisa, tá? Pode escrever aí. Eu estou usando uma mesinha digitalizadora aqui, estou aprendendo ainda a mexer com isso, tá, pessoal? Então vocês me desculpem aí se tiver uma letra muito feia, mas está aqui o meu e-mail na Unesp, tá? Junto comigo nessa disciplina também ministra o professor Rogério Teixeira, tá? Então o Rogério vai ministrar outras aulas, e eu, além das aulas que eu estou ministrando aqui, eu também colocarei outros conteúdos aí no meu canal, tá? Para vocês poderem apreciar. Mas sempre a ideia nossa é trabalhar dentro do departamento de engenharia, tá? A nossa atividade de recursos hídricos, o nosso setor, e a gente vai trabalhar com vocês. Beleza? Vamos lá. Bom, se a gente imaginar que o solo é um grande reservatório de água, e é isso que na irrigação a gente tem que ter em mente, né? Ele como um reservatório. Por que um reservatório? Porque se eu conseguir
formar ou obter um bom reservatório, significa que eu consigo reservar água para os momentos de necessidade, ok? Então eu penso no solo como reservatório, assim como, por exemplo, uma barragem pode ser pensada como um estabilizador de vazão, ou seja, em momentos em que eu tenho muita água, eu consigo reter para que isso seja usado paulatinamente. O solo a gente vai encarar da mesma forma. Então, quanto maior a retenção de água, quanto mais água couber nesse solo, é muito mais interessante para nós, para trabalhar aí ao longo da agricultura irrigada, né, nos seus diversos ciclos, nas suas diversas culturas e as mais distintas finalidades. Beleza? Bom, a gente já sabe, então, vocês já devem ter estudado isso, vamos relembrar um pouquinho, né? O solo, então, ele é composto por 3 fases. A gente tem a fase sólida, a gente tem a fase líquida e a fase gasosa. Essa fase sólida, grosso modo, ela corresponde a 50%, né? Essas outras 2 fases aqui, então, elas se dividiriam aí em 25% cada uma. Então, é ideal que eu tenha um balanço entre essas duas. Por quê? Porque a planta precisa tanto de água, que é o que eu vou colocar para ela na irrigação, como ela precisa também de poros preenchidos com ar, para que ela consiga também desempenhar suas funções fisiológicas. Então, numa porção de solo dessa daqui, eu tenho que encontrar, claro, os sólidos, a solução, né, o líquido e o gasoso. E isso é importante porque isso nos diz muita coisa. Ou seja, eu tenho na irrigação para trabalhar esse percentual, ok? Então é em cima dele que nós vamos brigar e nós vamos tentar discutir aqui com vocês de que forma é melhor intercambiar esses percentuais. O ideal seria, né, para fins de irrigação, que eu enchesse tudo. Óbvio, né? Quanto maior a retenção, melhor. Mas eu sei que se isso acontecer, essa planta também vai sofrer um estresse hídrico por excesso. Então eu tenho estresse hídrico por falta e eu tenho estresse hídrico por excesso, que é um solo saturado, né? Então a maioria das plantas não conseguem sobreviver nessa condição de anaerobiose, exceto algumas plantas que têm algumas características, principalmente uma organela chamada erênquima, que possibilita com que ela sobreviva em condições de anaerobiose. Mas, a grosso modo, a nossa agricultura irrigada, a maioria dos cultivos nós temos que trabalhar com enchendo o máximo percentual que a gente puder de poros, mas respeitando aquele percentual de poros livres que a planta precisa devido ao armazenamento de ar, ok? Então a gente vai discutir bastante isso aqui. Na verdade é o grande foco nosso hoje. Bom, pessoal, isso aqui, a gente, dentro de um solo, para a gente é importante, tá? Saber esses percentuais. Mas conhecer a forma como eles estão distribuídos, a forma como eles estão arranjados no solo, é muito importante também. Porque é aí que a gente vai entender o que é que eu tenho, o que é o que, tá? Então vamos dar uma pensada nisso, uma revisada nisso, para a gente ver como é que isso funciona, tá? Bom, então vamos lá. A estrutura de um solo, ela é composta pelo encaixe, vamos dizer assim, a grosso modo, né? O encaixe dessas 3 fases, né? Então, um encaixe perfeito me permite ter um solo estruturado. E este solo estruturado é um solo que vai me permitir uma infiltração de água, porque não adianta eu dizer e tratar de retenção de água daquilo que não infiltrou. Então a estrutura é importante, porque se a água não infiltrar, eu não tenho o que reservar, essa água vai escoar, a gente vai falar disso aí num determinado momento, tá? Mas ela tem que entrar, ela tem que infiltrar, certo? Eu não vou tratar de infiltração nessa aula para não ficar muito comprida, tá certo? Eu vou fazer uma aula de infiltração
separada. Até porque, para nós aqui na agronomia, a irrigação, a infiltração não entra na irrigação, porque ela já é dada em outra disciplina, na disciplina de manejo de bacias hidrográficas. Então, para a gente focar mesmo na irrigação, né, projetos, enfim, como vocês vão ver, a gente acaba deixando isso para a disciplina de manejo de bacias, que é dada pelo meu querido amigo, professor Alexandre Barcelos Dauri, que me forneceu vários materiais que vocês vão ver na aula, e daqui ao longo da aula eu vou falando muito o nome dele, muito o nome do Rogério, muito o nome do professor Zanini, são todos pratas da casa aqui, todos trabalham comigo, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos continuando aqui. Essa estrutura, ela vai nos definir, por exemplo, quanto de água, ou qual o número de poros, ou qual o percentual de poros, ou como é que esses poros se comportam, qual o tamanho desses poros. E, obviamente, eu vou conseguir calcular qual é a água que está adsorvida a essa estrutura, né? Então, eu vou conseguir calcular aqui, ó, quantos por cento de poros eu tenho para poder encher. É 25% que tem dissolução máxima, é 25% que tem livre. Quanto dos poros que existe no solo eu posso encher? Quantos dos poros que existem estão preenchidos? Então isso são questões importantes, porque se eu quero tratar o solo como reservatório, a primeira coisa que eu tenho que ter no solo é espaço. Se eu não tiver espaço nesse solo, então eu não tenho onde botar água. Perfeito? Bom, nesse sentido, a gente então pode trabalhar alguns conceitos que são importantes, principalmente relacionando massa e volume. Daqui para frente a gente vai trabalhar bastante com essa relação. E é claro que como um solo é composto das 3 fases que a gente já relembrou, eu posso trabalhar tanto com a massa de gases, como com o volume de gases. Eu posso trabalhar com a massa de água, assim como eu posso trabalhar com o volume de água. Eu posso trabalhar com massa de solo seco e massa total, assim como eu posso trabalhar com volume de solo e volume total. É óbvio que a massa total é o somatório dessas 3 massas de cada uma das fases. E o volume total também é o somatório do volume dessas 3 fases. Vocês vão ver que em irrigação a gente dá muita preferência em trabalhar por volume, né? E para isso a gente vai usar alguns carinhas que vão aparecer aí agora, tá? Mas é importante para vocês entenderem essa sequência lógica. Bom, eu não vou discutir aqui com vocês origem, tá, de partícula, não vou discutir formação de solo, não vou discutir capacidade de troca de cátions e esse tipo de coisa. O que eu vou trabalhar com vocês aqui são características que são importantes para a irrigação. Algumas delas a gente não vai nem usar na maioria dos projetos que a gente faz, tá? Mas a gente vai tentar fazer aí, apresentar o máximo possível delas para vocês poderem ver. Então aqui nós temos, de uma forma mais dinâmica, né? Nós temos aí vamos pensar, lúdica, né? A gente tem aqui as partículas de solo, entre elas os poros que podem estar preenchidos de água, então você tem um volume ou uma massa de solução, né? E os poros que estão preenchidos com ar, em onde você tem uma massa ou um volume de... aqui partículas é uma massa ou um volume de gases, ok? E o que são os poros? O volume total de poros é o volume de poros que está preenchido com líquido e o volume de poros que está preenchido com ar, né? E isso aqui a gente já viu, então, que compõe aproximadamente 50% dessa estrutura. Maravilha? Bom, existe uma característica que é muito importante para a gente e nós vamos trabalhar bastante com ela em irrigação, tá? Cuidado, não confundam. A primeira dela é densidade de partículas. O que é densidade de partículas? Ela expressa a massa de um solo, né? Então a fração sólida, sobre o volume ocupado por essa massa sólida. Perfeito? Então aqui a gente está trabalhando com massa
em relação a volume, é densidade, perfeito? Utiliza-se a unidade de grama por centímetro cúbico, mas vocês vão ver que na irrigação, a gente pode, normalmente a gente nem coloca essa unidade, a gente trabalha diretamente falando densidade, né? Então você acaba usando ela até adimensional. Os valores típicos, né, que a gente tem, numa fração mineral você tem uma densidade de partículas maior do que numa fração orgânica, né? E isso é fácil de entender porque aqui você tem mais massa por um mesmo volume. E aqui você então teria um material um pouco mais leve, né, para um mesmo volume. Então essa relação é fácil da gente entender. Essa determinação da densidade de partículas ela é feita num equipamento que é chamado de piquenômetro, né? E o que esse equipamento faz? A gente vai fazer um cálculo disso, tá? Um exercício simples desse, tá, pessoal? Mas o que é o piquenômetro, basicamente? É o mesmo princípio da eureka, né? Eu tenho um volume conhecido aqui, de água, né? E eu acrescento um volume de solo. Quando eu faço isso, então, eu tenho esse volume e acrescento o volume de solo, eu consigo determinar, então, qual é a minha densidade aqui dentro, né? Então eu tenho aqui a massa de solo, o volume de solo, eu consigo determinar qual a minha densidade aqui dentro, a densidade de partículas. Então basta eu conhecer qual que é o volume de água que vai aqui, basta eu conhecer qual é a massa de solo que vai aqui, e eu determino então essa relação. É importante dizer para vocês que essa densidade de partícula, ela se refere basicamente à constituição de solo. Ela varia muito pouco quando a gente trata de solos não orgânicos, tá? Então, na irrigação, ela para a gente vai ficar em segundo plano. Existe uma outra que é mais importante do que ela. A densidade global, ela já é, na irrigação, muito mais utilizada. Observem que aqui a gente tem agora uma massa de solo, né, uma massa de partícula, sobre um volume total. É diferente do que a gente viu aqui atrás, onde a gente via uma massa de sólido, né, de partícula, sobre um volume de sólido. Aqui nós vamos ter o volume total. E fica muito mais interessante para a gente trabalhar, e ela é utilizada muito na irrigação. Muitos estudos são feitos com a densidade porque busca-se com ela expressar o nível de compactação que um solo está. Então, quanto mais eu compacto um solo, maior é a densidade que esse solo vai ter, né? Ou seja, mais massa por um mesmo volume esse solo vai ter. E isso a gente já tem ideia de que na irrigação não é muito interessante, né? Deixa eu pegar aqui a minha câmera que eu não estou vendo, não estou me vendo, é estranho, né? Primeiro você dá aula e não vê ninguém, segundo você não se vê, é outro problema. Então aqui, pessoal, é importante que vocês vejam, eu estou olhando para cá porque tem um monitor que eu fico apresentando aqui. É uma loucura total fazer isso aqui, tá certo? Falar para vocês, mas é bacana, estamos aprendendo devagar. Eu uso uma mesinha digitalizadora, o negócio é bem legalzinho. Vamos lá. Bom, então aqui é importante para nós essa densidade, tá certo? Essa densidade aqui ela é muito importante para a gente poder trabalhar em irrigação. Eu preciso guardar esses valores na cabeça, Fabiana? É claro que não, tá? É claro que não. Mas é importante você ter ideia de que um solo arenoso ele é mais denso, né, do que um solo argiloso. Isso é importante, ou seja, ele tem mais massa do que volume, por um mesmo volume, né? É claro que isso aqui a gente está falando em condições normais, tá? Se eu compactar um solo argiloso, e é fácil compactar um solo desse, é claro que ele vai subir bem a densidade, tá bom? Então, essa informação na irrigação para a gente, ela é muito importante. A gente chama isso aqui de densidade de solo, tem alguns livros que é chamado de densidade aparente, tá, do solo,
mas expressa a mesma coisa. E vocês vão ver como é que a gente determina ela. O que é legal disso aqui é que eu consigo determinar, se eu tiver como coletar o volume de um solo, eu determino a massa que estava contida nesse volume. E aí eu tenho a densidade, tá? Isso aqui é bem legal e a gente vai fazer essa determinação, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, outra coisa que é muito importante para nós, dentro dessa fração solo, né, dentro dessas frações, é o estudo que a gente tem da porosidade. E aqui a gente vai dividir a porosidade em duas, tá? Em função do tamanho dos poros. Nós temos a macroporosidade, que são poros pouco interessantes para a irrigação, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que são poros que eles são grandes, eles enchem muito, cabem muita água, são poros que drenam muito fácil, né? Então, para mim, não adianta muito isso. É igual uma brincadeira que eu faço. Fralda de nenê. Fralda de nenê é um excelente material de absorção, só que é um péssimo material de ceder à umidade, né? Ela absorve muito, aquilo, sei lá, a criança dorme de noite, pesa 100 gramas, no outro dia pesa 1 quilo. Então, quer dizer, armazena muito, mas ela não tem capacidade de ceder. O solo, ele tem que ter capacidade de armazenar, mas tem que ter capacidade de ceder depois, né? Sem que a planta faça para isso muita força e gaste muita energia nisso aí, tá certo? Então, esse macroporo, ao mesmo tempo que ele enche com mais facilidade, ele também drena com mais facilidade. E ele vai estar mais... o foco dele é maior quando a gente trabalha com drenagem, que é a outra ponta da irrigação. Vocês vão ver que na irrigação a gente trabalha para encher um solo. Na drenagem a gente trabalha para esvaziar ele até um determinado limite, ou seja, retirar o excesso. Drenar macroporo. Bom, então eu coloquei aqui para vocês, né, algumas coisas. Eu acabo utilizando, né, os slides que a gente dava em aula normal, né, presencial. Então alguma coisa fica escrito, tá, vai passando, mas nós vamos discutindo aqui na medida que for aparecendo, beleza? Bom, então aqui, ó, já coloquei para vocês. Nesse tipo de poro, a água se move facilmente, o ar ocupa a água logo após a drenagem, aí, ó, tá vendo? Os solos arenosos têm mais macroporo do que solos argilosos, então eles enchem mais fácil, mas drenam mais fácil. Por isso que vocês vão ver que nesses solos aqui, em comparação a esse, a gente vai ter que trabalhar bastante, né, lá na irrigação, com o que a gente chama de frequência de irrigação, né, ou turno de rega. Então eu já vou sempre linkando aqui com alguma coisa, para vocês irem guardando na cabeça. Vocês vão ver que aqui eu tenho uma maior capacidade de armazenamento, aqui eu tenho uma menor capacidade, aqui é mais fácil, é mais difícil encher, mas é mais fácil reter, aqui é mais fácil encher, mas é difícil reter, né? E aqui eu também coloquei, né, uma questão que é muito simples de entender, né, uma afirmação, é que solos estruturados têm mais macroporo do que solos compactados, né? Então, os solos que têm estrutura, a ideia é que eles tenham mais macroporo, então eles encham de forma mais fácil. E os solos compactados tenham menos macroporo, tá? Assim como a densidade do solo, ele reflete o estado de agregação e de compactação dos solos. Então isso aqui vai estar linkado diretamente com o que a gente disse aqui em cima. Na outra mão disso, a gente tem os solos, os microporos, né? Esses microporos são interessantes para nós na irrigação, porque eu tenho água que vai circular por capilaridade, eu tenho água que fica bem restrita, né, naqueles microporos, né? Eu tenho a maior retenção da água disponível nesses microporos. Então é o que eu falei para vocês. Dá trabalho de encher? Dá trabalho. Mas só que dá mais trabalho perder também. Então ela fica retida, a planta consegue lá tirar de lá, tá? É condicionado pela estrutura e pela textura, né, do solo,
Portanto, os solos arenosos secam mais rapidamente do que os solos argilosos. Isso para a gente é fácil de entender porque os solos arenosos têm mais macroporo, então é mais fácil drenar, ou seja, secar, né? Drenar nada mais é do que buscar não secar. É ruim falar secar, né? O pessoal da drenagem vai me matar aí. Não é ruim falar secar, mas você busca tirar a água dali, né? E também os solos compactados secam mais rapidamente, né? Por quê? Porque você tem muito pouca água nesses microporos. Então a ideia é a gente buscar um balanço disso, né? Entre macro e microporo, para que a gente tenha água em quantidade suficiente e o solo funcione como o reservatório que a gente quer. Muito difícil a gente separar isso, e não é o objetivo da irrigação, a gente ficar vendo o que tem de poro, o que não tem, né? O conjunto da irrigação é melhorar a estrutura desse solo e, baseado nessa estrutura, a gente determinar quanto de água cabe, quanto de água tem e quanto de água eu tenho possibilidade de tirar. E, obviamente, de quanto em quanto tempo eu tenho que botar água aí de novo. E essa água que eu vou colocar não pode estar em excesso nem em falta. Beleza? Então é um reloginho batido aí, fácil da gente entender. Tá? Bom, aqui a gente tem a questão do cálculo, né? Eu posso calcular qual é a porosidade que esse solo tem, tá certo? Eu usei a letra alfa aqui, porque é de uma literatura que eu sigo, né? Mas vocês podem encontrar em livros outro tipo de nomenclatura. Geralmente em alguns livros, ela é representada por essa letra aqui, tá? Mas eu acabei usando alfa. A grosso modo, o que a porosidade está nos dizendo? A porosidade, ela nos diz o seguinte: a relação entre o volume de poros e o volume total. Então observe que aqui ela não está dizendo se é macro ou se é micro, tá? Ela diz porosidade total. E essa porosidade total, ela pode ser descrita da seguinte forma: esse poro aqui, esse volume de poros, a gente já viu que aqui eu tenho o volume de ar, né? Eu vou falar o volume de gases, mais o volume de líquido. Que vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos já chamar de água, tá? Então já vou tirar esse L, ó. Se vocês me permitem, eu já vou colocar a água aqui. Então eu tenho o volume de gases, né? O volume de poro preenchido com gases, ou ar, e o volume de poro preenchido com água, tá? Sobre o volume total que eu tenho aqui. Então aqui, como determinar esse volume de poros? Bom, se eu tenho aqui, o que é o volume de poros? É o volume total menos o volume de sólido, né? Porque a gente já viu que o volume total é igual ao volume de poros, né? Deixa eu usar aqui P, né? O volume de poros mais o volume de sólidos, beleza? Aqui 50% e aqui 50%. Aqui está água e ar, né? Então, como é que eu calculo o volume de poros? Volume total menos o volume de sólidos, né, dividido pelo volume total. Então eu tenho que 1 menos o volume de sólidos menos o volume total é a minha porosidade total. Okay? Eu também posso fazer o cálculo da porosidade em função das densidades, da densidade de solo e da densidade de partículas, né? Isso é bem simples de entender. Então eu vou ser meio rápido aqui com vocês, né, para vocês não se cansarem muito, mas a grosso modo a gente tem essa densidade aqui, ela é igual a massa de solo sobre o volume de solo. Essa densidade aqui, ela é igual a massa de solo sobre o volume total. Perfeito? Se eu isolar aqui o volume de solo e isolar o volume total, eu vou ter então que o meu volume de solo ele é igual a massa de solo sobre a densidade de partículas. Dividido isso aqui, né, pela massa de solo sobre
a densidade do solo. Isso aqui seria o meu volume total, né? Eu fazendo esse rearranjo aí, eu chego que isso aqui é igual a 1 menos a densidade de solo dividido pela densidade de partícula, que é o que está ali em cima, tá? Então, só para vocês saberem de onde saiu. Fabiano, eu vou usar isso aqui muito na irrigação? Não, não. Para efeito de projetos, não. As densidades, sim. Principalmente a densidade de solo. Então, até agora, de tudo que a gente usou, tudo que a gente viu, esse cara aqui é bem importante. Nós podemos também calcular qual é a porosidade livre da água. Desculpa. Qual a porosidade livre da água? O que é a porosidade livre da água? Olha, é fácil de entender. Você não precisa nem lembrar dessa relação, né? É meio óbvio isso. O que é a porosidade livre? Olha, é a porosidade total que eu tenho, menos o que eu já tenho de umidade. Então esse cara apareceu aqui agora, mas nós vamos falar nele daqui a pouco, tá? Isso aqui é a umidade do solo, beleza? Então, Fabiano, eu não preciso guardar na cabeça que é o volume de gases sobre o volume total. Não, é meio que intuitivo, né? Qual que é a porosidade livre? Ué, é que não está cheio de água, né? Então a porosidade livre é a porosidade total que eu tenho, menos o que está cheio de água, que é a umidade, que aí nós vamos ver daqui a pouco. Beleza? Então guarda isso na cabeça e vai embora, que dá certo, tá? É aquela história, o copo está meio cheio ou meio vazio? Depende de quanto de água cabe no copo, depende de quanto de água tem nele. Eu só saber se ele está meio cheio ou meio vazio, beleza? Bom, outra coisa importante que a gente também não vai usar muito em irrigação, tá? Esses dois conceitos, na verdade esses três conceitos, né? Vocês vão trabalhar mais em drenagem, é o grau de saturação. O grau de saturação ele vai ser mais utilizado aqui em drenagem, tá certo? O que ele diz pra gente? Ele faz uma relação entre a umidade do solo, que a gente vai ver agora na sequência, tá? E a porosidade total. Então olha que interessante. Ele te diz o quão saturado está esse solo. Então se o solo estiver com pouca água, ele está menos saturado. Se ele tiver com mais água, ele está mais saturado. Beleza? Esse grau de saturação vai te dizer isso. Eu vou usar isso na irrigação muito pouco, perto das outras coisas que a gente vai ver, tá certo? Bom, então se eu observar essa relação, é fácil de eu entender que quanto mais próximo de zero isso aqui tiver, mais seco está o solo. Quanto mais próximo de 1 aqui tiver, ou 100, né? Ou da unidade, ou 100%, tanto faz, mais úmido está o solo. Concorda? Ou nesse caso aqui, né? Se for 100%, mais saturado está esse solo. Então, ou seja, toda a porosidade está preenchida com água. Concorda? Se toda a porosidade está preenchida com água, significa que esse solo está saturado em condições não ideais de desenvolvimento de uma cultura. Beleza? Tranquilaço, características simples até agora. Nós vamos entrar em uma que é muito importante. Tá? Então agora, se ajeite na cadeira igual eu fiz, que ela vai exigir, preciso tomar uma água, né? Ela vai exigir uma certa atenção nossa. Maravilha? Bom, então aqui, nesse sentido, nós continuamos o nosso estudo das características que visam a irrigação. E aqui a gente para numa que é maravilhosa. A gente vai trabalhar dentro da umidade. O que é umidade? Vocês vão ver que eu já vou chamar essa aqui de gravimétrica. Por que gravimétrica? Porque essa umidade aqui é uma umidade em massa por massa, tá? Então, gramas de água por grama de solo. Perfeito? Como é que eu determino isso, Fabiano? Como é que eu determino umidade? Como é que vocês acham? Como é que eu posso determinar? Eu quero saber quanto de água tem em alguma coisa. O que eu faço? É isso aí, você está certo. Seca. Seca. Não tem o que pensar. Seca. Eu quero saber quanto de água tem ali dentro. Eu peso aquele negócio e boto para secar. Deixei secando, eu tiro e peso de novo. A diferença é água. Maravilha? E é isso, e é assim. Beleza? É desse jeito. O método gravimétrico. Massa por massa. Nós também falamos no método gravimétrico
ou qualquer outra umidade, né, vocês vão ver duas aqui comigo principais, nesse método a gente costuma utilizar isso aqui também em percentagem, tá? Porque vocês vão ver que essa umidade sempre vai dar 0, alguma coisa. Então, por exemplo, se ela der 0,20, é a mesma coisa que fosse 20%, né? 0,20, ó, a matemática aí, hein? É 20 dividido por 100, beleza? 20 dividido por 100, 2 dividido por 10, tá? É 0,20. Então, Fabiano, mas e se eu quiser colocar em grama por grama? Você vai usar 0,20. Mas vocês vão ver que usar em percentagem ajuda bastante, tá? E aqui embaixo eu mostro para vocês como fazer isso. Muda alguma coisa? Claro que não. A massa de água sobre a massa de um sólido, né? É a mesma coisa que tem aqui, ó. A massa de água. O que é a massa de água? É a massa total menos a massa de sólido seco, né? Então isso aqui é um solo seco, certo? E sobre a massa do solo seco. O que você vai ter que tomar cuidado aqui é se vocês vão ver o método que a gente usa para fazer isso, como você for secar essa amostra. Então lá na frente eu vou te falar, você vai ter que tomar cuidado com isso. Porque dependendo da forma como você for secar esse solo, aí vai existir uma outra massa. Mas a gente fala disso daqui a pouco, tá? Bom, na sequência, a gente tem uma outra umidade que é muito interessante para nós, e essa na irrigação, vocês podem anotar aí, ela é a base para todos os estudos nossos, então coloca aí, ó, faz uma puxadinha no caderno aí, ó, irrigação, porque a irrigação é muito mais legal a gente trabalhar e muito mais importante a gente trabalhar com umidade volumétrica. Qual a diferença, Fabiano? Olha, se uma era massa por massa, a outra só pode ser volume por volume. Maravilha? Então, centímetro cúbico por centímetro cúbico. Pode ser em percentagem? Claro. A diferença é que não é a massa de água, ao invés de ser a massa de água pela massa de solo seco, é a massa de água pelo volume de solo seco. Na irrigação, a gente tem preferência por trabalhar com isso, porque a raiz nos dá o terceiro eixo. Então eu tenho lado vezes lado, área, né? Hectare, metro quadrado, enfim. E o eixo Z, já falei, eu ia até adiantei, mas o eixo raiz nos dá o módulo do, vou fazer com o dedo aqui, nos dá o terceiro sentido. Então nos dá volume. Lembrando que área é metro por metro, volume é metro por metro por metro. Então volume sempre é uma medida elevada ao cubo. Centímetro cúbico, metro cúbico. Aí pode ser litro também, né? Mas nesse caso aqui a gente vai trabalhar com centímetro cúbico por centímetro cúbico. Vocês vão ver que em muitos momentos eu vou falar percentagem, porque eu acho muito mais fácil a gente trabalhar conhecendo percentagem, tá? E a gente gosta muito de trabalhar com essa umidade volumétrica já direto, ok? Bom, qual que é a dificuldade que a gente tem de trabalhar com a umidade em base volumétrica? A dificuldade está em determinar a água em volume, não em massa. Por quê? Porque massa eu peso. Eu vou lá, pego uma amostra de solo, peso aquele troço, boto para secar, seco, tiro da estufa, peso de novo, a diferença é a água. Morreu, tá? E o volume? O volume é mais complicado. Então o volume eu teria que pegar, é o mesmo conceito lá da densidade. Lembra? O que é densidade? Massa sobre volume. Então é o mesmo conceito. Só que ali, ao invés de massa de água, eu vou trabalhar com volume de água contido naquele volume de solo. Eu preciso, então, coletar essa amostra de forma que eu consiga calcular o volume total. E esse é um problema para a gente fazer. Tá? Mas, pô, se ela é um problema e eu tenho que usar ela, então eu vou fazer isso, não importa. Não, vou mostrar para vocês que é possível, por meio dessa conversão aqui, ó, a gente transformar a umidade gravimétrica, grama por grama, em... Opa, deixa eu colocar, esqueci. Em umidade gravimétrica em umidade volumétrica, centímetro cúbico por centímetro cúbico. Beleza? Como é que eu faço? Eu multiplico pela densidade do solo.
Ah, Fabiano, mas aí você arrebentou a gente, porque você falou para mim que você tinha um macete para eu não precisar usar esse anel, vou mostrar para vocês agora, e agora você me diz que eu tenho que usar a densidade, para fazer a densidade eu preciso conhecer o volume de solo que eu vou coletar? Beleza, mas para determinar a umidade, você vai fazer isso a cada vez que você quiser saber quanto cabe no solo, quanto tem no solo. Então você imagina se você tiver que fazer isso todo dia, entendeu? A densidade ela não vai variar muito. Então o que você faz? Você faz uma densidade e depois, rotineiramente, você coleta uma amostra de solo destorroada mesmo, né? Não precisa ter volume conhecido. Você pega essa amostra, determina a umidade, massa seca, massa de água, fechou. Multiplica pelaquela densidade que você calculou uma vez só. Se você não faz muito tráfego de máquina, se você não faz muita movimentação, se o teu solo é estruturado, tem um plantio direto, tem um plano de conservação, essa densidade ela não vai variar muito ao longo de tempos, não. Então você pode usar esse artifício, né? Então nesse caso você utilizaria aqui a densidade de solo, né, para você poder fazer essa conversão da umidade, né, de base seca numa umidade volumétrica, beleza? Isso é o pulo do gato, galera. Isso é o pulo do gato.